Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão ligados e conectados. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre as vossas vidas em nome do nosso Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, Tu és o Deus que renova em nós, Pai amado, o entendimento, o discernimento. Tu és o Deus que nos dá força nesta manhã, Pai amado. Faz nós vigorarmos na sua presença, pelo teu Espírito que nos ajuda nas nossas fraquezas. Senhor, que neste momento seja quebrado toda a força das hostes espirituais do mal, que se levantam contra a vida de cada irmão, trazendo toda esta opressão, toda esta angústia. Em nome de Jesus agora, que sejam neutralizadas todas as forças espirituais do mal, que o Senhor te repreenda, em nome de Jesus agora, que o Senhor toque na sua vida e te dê saúde, e te dê a cura e a libertação de toda esta opressão, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, vamos estar fortalecido, glória a Deus, fortalecido no Senhor. Nós vamos estar orando em todo momento. Se nós não orarmos, meus irmãos, precisamos estar fortalecendo e sendo fortalecidos, porque o Senhor nos chamou para fortalecermos aos nossos irmãos. Nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos. Por isso, meu irmão e minha irmã, não importa a batalha que você está passando, luta nós temos. Nós estamos aqui para passar pelas ações, por todas as ações, para edificação, e somos edificados, meus irmãos. Em tudo somos edificados. Deus nos conduz muitas vezes a situações, nos permite passar por certas situações, e nós vamos passar dando glória a Deus, vamos passar sendo edificado na palavra, como o próprio apóstolo Pedro, ele diz na sua carta de 1 Pedro 1,5, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para ser revelado no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós temos dentro da própria palavra uma situação que nós vamos passar pela prova, nós vamos passar pelas tribulações, e a palavra, ela diz que a prova da vossa fé, mais preciosa que o ouro, que perece, é provado pelo fogo e se acha em louvor. Olha, se Deus está permitindo que nós passemos pelas tentações, pelas provações, para que a nossa fé seja provada, meu irmão. A nossa fé seja provada. E se ache em louvor. Eu digo, não importa a situação. Se Deus não poupou nem o seu filho, antes entregou o Senhor Jesus para que nós pudéssemos ser salvos pelo derramamento do seu sangue, meus irmãos. Nós nos achamos queridinhos, fofinhos, que estamos numa redoma, que agora eu estou em Cristo Jesus, nada vai me acontecer, não vou passar. Pelo contrário, a palavra, ela mostra, o próprio Tiago diz para nós estarmos alegres quando nós passarmos pelas provações. O apóstolo Pedro está dizendo aqui em 1 Pedro 1,5, glória a Deus, em que mediante a fé estejais guardados da virtude de Deus para a salvação, já prestes a ser revelada no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa sendo necessário. Olha, tem que ser necessário, é necessário, a Bíblia está falando que é necessário que nós por um pouco de tempo sejamos contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, meus irmãos, a Bíblia está dizendo que nós vamos ser provados, meus irmãos. Nós vamos ser provados em todas as circunstâncias. Mas, se eu tenho certeza da salvação, meus irmãos, a Bíblia diz que o motivo mais feliz que nós temos que ter em nossas vidas não é a conquista das coisas materiais ou das situações do mundo, mas a maior conquista que nós temos, a conquista real, verdadeira, é a salvação.
mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já preste para ser revelada no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais. Olha, meus irmãos, nós temos que estar alegres só por ter o motivo do quê? De sermos resgatados das trevas para a luz. Estávamos mortos espiritualmente. O Senhor nos resgata das trevas, coloca o seu Espírito em nós, para sermos feitos filhos de Deus. Nos deu poder para sermos feitos filhos de Deus, meus irmãos. Aleluia. E o Senhor diz, toda a provação que você vai passar, meus irmãos, nós vamos passar pelas provas porque somos filhos de Deus, para que a nossa fé seja provada. Essa fé, meus irmãos, que é muito mais preciosa que o ouro e que a prata, meus irmãos, é muito mais preciosa que o ouro e que a prata. Nós precisamos passar pela prova, meus irmãos, dando glória a Deus, dando glória a Deus. As pessoas perdem o ânimo, perdem a vontade, perdem a alegria, perdem a esperança. Nós não podemos perder a esperança, temos que andar por esperança. O apóstolo Paulo, na sua carta em Romanos 8, ele fala da esperança. Amém? Meus irmãos, aquilo que vemos não é esperança, mas aquilo que nós esperamos, aleluia, é isso. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, 22, diz, porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a doação, a saber, redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que se vê, como que se espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Aleluia. Porque em esperança fomos salvos. Meus irmãos, nós somos salvos em esperança, nós somos salvos em fé. Glória a Deus. O que é ser salvo? É crer no Senhor Jesus Cristo, é crer nas Escrituras Sagradas, é crer no quê? No ensinamento, na doutrina dos apóstolos, manter-se sempre separados do pecado, glória a Deus. Em todo momento estejais alegre, regozijando no Senhor. Estais alegre na esperança, porque em esperança nós somos salvos, em esperança. O apóstolo Paulo está falando, em esperança nós somos salvos, quer dizer, nós estamos esperando a salvação. Meus irmãos, aleluia, como o apóstolo Pedro está falando, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a ser revelada nos últimos tempos. Em esperança nós somos salvos, nós temos que manter essa esperança. E se eu espero, meu irmão, com esperança, com fé, eu vou me preparar para encontrar com o meu Criador. Ó Israel, se prepara para encontrar com o vosso Criador. Nós temos que nos preparar cada dia. Isso é fé. Eu sou salvo por esta fé. Eu sou salvo pela fé. A fé, meus irmãos, que se eu ver a esperança, ela já não é esperança, como o apóstolo Paulo diz, mas nós somos salvos por esperança. Eu estou esperando, eu creio, eu tenho fé que Jesus vai voltar e vai nos remir exatamente, vai nos transformar desse corpo corruptível para um corpo incorruptível. Por isso eu vou estar alegre, passando pelas tribulações, passando pelas lutas, passando pelas provas. Glória a Deus, eu vou viver como servo de Deus, não importa os açoites, não importa as prisões, não importa a prova, meu irmão. Te levanta. Eu vejo um povo desfalecido porque a sua visão é humana, a sua visão é natural, você está numa vida carnal. Você vê todas as coisas, porque você está esperando as coisas nos homens, você está esperando as coisas no materialismo, você está esperando as coisas na parte financeira, você tem buscado o reino de Deus exatamente para ficar alegre neste mundo, para ter alegria, para ter prazeres neste mundo. Mas nós vemos o reino de Deus, o ensinamento das Escrituras, nos levando exatamente ao oposto de tudo isso. Ele nos leva e nos ensina que nós vamos passar pela prova, para que a nossa fé se ache em louvor, para que a nossa fé
passando como o apóstolo Paulo passava pelas prisões, mas dando glória a Deus, como ele dizia, nada pode me separar do amor de Cristo, nada pode me separar do amor de Cristo, no meio dos açoites, no meio dos naufrágios, não importa, meus irmãos, a presença de Deus, em momento nenhum, eles deixaram entrar tristeza dentro dos seus corações e anularam a sua fé, pelo contrário, ainda pregando o evangelho, levando a palavra, eles sabiam que eles estavam passando pelas tentações do inimigo, porque o inimigo queria enfraquecer, fazer eles renunciar a Jesus, fazer renunciar. Nós não podemos renunciar a Jesus com o nosso ânimo, com a nossa vontade, precisamos ter uma perseverança, meus irmãos, porque o nosso inimigo nos tenta. Ah, você estava no mundo, você era do mundo, e agora? E agora, o que você faz? Foi para Jesus? Então, vamos tentar ele para ver se realmente a sua fé vai se achar em louvor. O apóstolo diz em 2 Coríntios 4:8, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Glória a Deus. É isso, meus irmãos. A nossa fé tem que se achar em louvor. A nossa fé tem que se achar em esperança, meus irmãos. Porque as circunstâncias do mundo querem nos detonar, querem puxar o tapete debaixo dos nossos pés. Porque o homem, ele procura todo tipo de apoio humano, meus irmãos. Mas nós vivemos pela fé. Nós vivemos pelo sobrenatural e nós precisamos viver por esta fé que é muito mais preciosa do que ouro. O ouro que é corruptível, o ouro que perece, mas a fé ela não perece. A fé ela está conosco todos os dias, meus irmãos, no Senhor, porque Ele está conosco todos os dias. Aleluia, o Senhor é real, é verdadeiro, como o apóstolo Paulo diz. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu já levei essa palavra esses dias, que quando nós oramos na nossa natureza humana, com os nossos pensamentos humanos, nós vamos orar pedindo as coisas o quê? Humanas, mas o Senhor nos deu o Espírito, porque quando nós não sabemos orar, o Espírito Santo vai interceder por nós. Porque nós não sabemos pedir, porque nós vivemos uma visão humana, um sistema do mundo, e vamos pedir coisas do mundo. O apóstolo Tiago diz, pedis e não recebeis porque pedis mal, pedi para as vossas próprias concupiscências, mas, como está escrito lá no livro de Romanos 8, 26, e da mesma maneira, também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. O apóstolo Paulo diz que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Amém? Por isso que a Bíblia diz, buscai os dons com zelos, testificar, quando nós temos a presença do Espírito Santo, buscar, meus irmãos, nós temos que se esvaziar da natureza humana e nos enchermos da presença do Espírito Santo. Temos que nos encher da presença do Espírito Santo. Não vos embriagueis de vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Embriagai-vos do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos enche da sua presença, que nos enche do seu poder, que nos enche da sua glória. Ah, Senhor, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus de glória, Tu és um Deus de unção, Tu és um Deus que quebra o jugo do inimigo, meu Deus, que desfaz toda a obra do maligno, em nome de Jesus, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, lá em Romanos 27, aquele que examina os corações, sabe qual a intenção do Espírito, e ele que segundo Deus intercede pelo santo. Quer dizer, o Senhor, Ele examina, Ele esquadrinha, Ele conhece os nossos pensamentos. O Senhor e o Espírito Santo examina todas as nossas circunstâncias. E nós precisamos nos entregar ao Espírito Santo, deixar o Espírito Santo fazer a obra em nós. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, é o Espírito Santo que nos edifica,
É necessário que a nossa natureza humana diminua e que o Espírito Santo cresça dentro de nós. É necessário que a nossa sabedoria, que os nossos pensamentos, tem pensamentos que para o homem parece perfeito, mas no final levam à morte. Meus irmãos, nós temos que ter a mente de Cristo. Precisamos ter a palavra do Senhor fazendo morada dentro de nós. Precisamos se esvaziar de toda a fraqueza da nossa natureza humana, meu irmão. Toda a fraqueza. Precisamos apagar as decepções. As pessoas querem carregar o mundo, mas não dá para nós carregar o mundo, meu irmão. Não dá para nós carregarmos o mundo. Nós precisamos buscar a presença de Deus, porque só com Ele nós podemos passar por todas as circunstâncias. Só cheio do Espírito Santo, meus irmãos, nós vamos suportar a fraqueza da nossa natureza carnal. Porque o homem, sem a presença do Espírito Santo, meu irmão, o homem na carne, ele está murmurando, o homem na carne, ele está reclamando, o homem na carne, ele não tem vontade, ele não tem ânimo. O homem na carne, meus irmãos, os seus pensamentos são maus, os seus pensamentos são fúteis. O homem na carne só reclama, só murmura. O homem na sua natureza carnal, ele está toda hora abatido, angustiado, decepcionado, sem vontade, reclamando ainda: Senhor, por que tanta luta, por que tanta prova, por que tanta dificuldade? E o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta, Paulo, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você está fraco, Paulo? Busque a minha presença, o meu poder, a minha glória, Paulo. Glória a Deus, a minha graça te basta. Paulo, eu já te dei a minha unção do Espírito Santo. Aleluia, eu já te dei o meu Espírito. Nós temos o Espírito da parte de Deus para edificar a nossa vida, meus irmãos. Aleluia, precisamos fazer a nossa fé se achar em louvor. Você tem fé? É fácil ter fé quando está tudo bem. É fácil ter fé quando está tudo bem. Eu quero dizer, tenha fé e tenha louvor no meio da tribulação. É no meio do naufrágio. Parece que quando o seu barco está afundando, as suas finanças estão afundando. Parece que não sei qual área da tua vida que está afundando, meu irmão, minha irmã. Mas é neste momento que a sua fé tem que se encontrar em louvor. É no meio desses açoites que você está tomando. Esses açoites, como Paulo e Silas, depois de serem açoitados à meia-noite, eles estavam em louvor. A sua fé se achava em louvor. E eu digo, será que no meio dessa tribulação, dessa luta que você tem passado, será que o Senhor pode olhar para você e olhar a tua fé saindo em louvor? Ou será que só tem reclamação, murmuração, sentimentos, tristeza, decepção? É necessário ter sabedoria, meu irmão, minha irmã, sabedoria. É no meio dos açoites, das lutas, das provas, que a nossa fé tem que achar em louvor. E neste momento que o louvor tem que estar nos nossos lábios, o cântico. Estejais alegre quando passar pela perseverança, pela provação, para que a prova da vossa fé se ache em louvor. É isso, meu irmão e minha irmã. Deus está nos alegrando. Aleluia, porque nós temos o quê? Nós temos a primícia, nós temos o quê? A redenção da sua parte. Fomos feitos filhos de Deus. Se o próprio Filho veio e passou por toda a prova, por toda a dificuldade, se os apóstolos que estiveram aqui antes de nós passaram por toda a prova, por toda a dificuldade, por toda a luta, meus irmãos, todo aquele que quiser viver piedosamente, todo aquele que quiser viver dentro da palavra de Deus, todo aquele que quiser herdar o reino de Deus, meus irmãos, vão passar pela luta, vão passar pela prova, vão passar pelos açoites, e nós precisamos estar preparados para isso. Não podemos pregar um evangelho que vai ser tudo love, tudo, olha, vai tudo bem, você vai ser uma bênção, nada de mal vai te acontecer, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhum mal chegará à minha tenda. Parece que você está numa redoma. Isso é mentira, meus irmãos.
A verdade que nós temos dentro das Escrituras, que nós vamos passar pela prova, vamos ser provados sim, e o Senhor está dizendo, e quando você passar pela prova, você tenha certeza de uma coisa, a vossa fé está sendo provada, porque é de vós o reino de Deus, então estejais alegre, isso é uma prova, que você é um filho de Deus, está passando pela prova, glória a Deus, para herdar a vida eterna, então que esta sua fé se ache em louvor, vamos estar louvando a Deus, vamos estar glorificando ao Senhor nesta manhã, porque o Senhor quer que você, aleluia, ande pela fé, meu irmão, pela fé, tudo é possível aquele que crê, aquele que se chega a Deus, crendo que Ele existe, que Ele é galardoador, que Ele é presenteador, glória a Deus. Nós precisamos se chegar a Deus, que a nossa mente esteja firme no Senhor, que os nossos caminhos estejam firmes no Senhor, em todo momento, glória a Deus, porque o Senhor trabalha para aquele que neles esperam. Se você está esperando no Senhor, pode ter certeza, pode passar a tempestade, mas o Senhor está trazendo a bonança, o Senhor está trazendo um renovo. Creia somente, Senhor meu Deus e meu Pai, a esses irmãos, Pai amado, que estavam sem força, sem vigor, Senhor, dentro de uma grande tristeza, Senhor, dentro desta profundidade, mas Senhor, eu creio, meu Deus, que Tu és o Deus que manda a Tua palavra, Tu és o Deus, meu Deus, que desce como uma espada e faz discernir a entendimento, porque eles não estavam entendendo, porque tanta prova, porque tanta luta, mas agora eles estão entendendo, que eles foram, Senhor, meu Deus, chamados para serem filhos de Deus, estão com seus nomes escritos no livro da vida, Senhor, e para a edificação dos santos, Senhor, que o Senhor possa mover agora toda a obra maligna, toda a opressão, meu Deus, quebrando toda a ferramenta do inimigo, meu Deus, que tem assolado eles, que o Senhor dê vigor, dê entendimento, dê sabedoria, Senhor, visita aqueles que estão no leito do hospital, meu Deus, visita, Senhor, os Teus servos, visita, Senhor, aqueles que estão carregando a preciosa semente, meu Pai, evangelizando em todos os lugares, Senhor, sustém, Senhor, esses irmãos e abençoa a sua igreja, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Nós vamos ficando por aqui, você fica na paz e Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.